Em 21 de março de 2025, o presidente Trump estava sentado à sua mesa no Salão Oval. E sentado sobre a madeira, à sua frente, está um pequeno modelo de um caça elegante, com nariz em forma de pá e aparência claramente alienígena. O presidente aponta o modelo e faz uma declaração que chama a atenção das redes de notícias. Ele chama essa máquina de o primeiro caça de sexta geração do mundo, descrevendo-a como praticamente invisível. A aeronave mais letal já feita por humanos, o que me faz pensar sobre o que ele sabe das mãos alienígenas. Enquanto as câmeras focavam um plástico pintado em Washington, Distrito de Colômbia, a aeronave real estava a 3.200 quilômetros dali. Sentada em um hangar fortemente vigiado no deserto de Nevada, ou talvez em uma instalação da Boeing em St. Louis. Na verdade não sabemos. Veja bem, quase tudo sobre a máquina real é segredo de Estado, como sabemos. Demonstrações classificadas já rasgam o céu à noite, assustando a vida selvagem e confundindo controladores de tráfego aéreo. Isso sabemos. Ela foi designada para substituir o lendário F-20 e 2 Raptor como a ponta da lança americana. Sabemos que a Força Aérea dos Estados Unidos aposta todo o seu futuro nessa única aeronave. Mesmo assim, para o público, esse anúncio é tudo. Recebemos um modelo de plástico, adjetivos ousados e um slide de PowerPoint com números grandes. Então hoje vamos analisar cada fragmento de informação pública, cada relatório vazado e cada rumor sussurrado sobre o F-47. E vamos ver quanto desse caça invisível nós realmente conseguimos tornar visível. Então, o que exatamente é o F-47? Exatamente. Se você tirar a política e o hype invisível, o que realmente estamos vendo aqui? O F-47 é o novo caça de sexta geração da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Está sendo construído pela Boeing como peça central do programa de dominância aérea de próxima geração, Next Generation Air Dominance. Porque os militares adoram siglas quase tanto quanto gastar demais. E agradeço por isso, pois siglas são bem mais fáceis de ler. Projetado para suceder o F-20 e 2 Raptor, sua principal função é simples: ir a um local sob controle total inimigo, destruir alvos aéreos e retornar em segurança. Porém, ao contrário dos caças antigos, o F-47 não foi feito para agir sozinho. Ele foi construído para operar como o comandante de um enxame de drones semi-autônomos, lutando em ambientes que são perigosos demais para as aeronaves de hoje. Antes de tudo, vamos falar sobre o nome. Por que F-47? Essa designação tem 3 camadas de significado. Em 1947, o nome F-47 passou a designar os lendários P-47 Thunderbolts, caças pesados indestrutíveis da Segunda Guerra Mundial. Também faz uma referência conveniente a 1947, o 1947 e, talvez mais importante, para quem assina os cheques, coincide com o 47º presidente que levou o programa até o fim. Mas simbolismo não vence guerras. Na prática, o F-47 representa a esperança dos Estados Unidos da América para controlar os céus. Em um mundo onde China e Rússia desenvolvem rapidamente caças furtivos e grandes redes de mísseis de longo alcance. E para entender por que os Estados Unidos da América estão gastando dezenas de bilhões em um jato que ninguém pode ver, precisamos fazer uma pergunta desconfortável. O que há de errado com as aeronaves que eles já possuem? Por que os Estados Unidos da América precisam de um caça de sexta geração? Para entender por que o Pentágono investe em aviões futuristas, precisamos falar sobre o F-20 e 2. Quando o Raptor voou pelos céus em meados dos anos 2000, ele era o predador supremo, era mais furtivo, mais rápido e mais manobrável do que qualquer outra coisa no planeta. Era um monstro de superioridade aérea projetado para limpar os céus da Europa, enfrentando MiGs e Sukhóis em combates aéreos intensos e próximos. O mundo mudou. A disputa da Guerra Fria pela Alemanha não ocorreu, e a ameaça foi para a imensidão vazia do Pacífico. No Pacífico, o Raptor enfrenta um problema, segundo militares. Isso é chamado de raio de combate, até onde o caça pode ir, cumprir a missão e voltar sem ficar sem combustível. O F-22 tem raio de combate de 590 milhas náuticas, já o F-35 chega a 670.
Isso parece muito até você olhar para um mapa do Oceano Pacífico, que é realmente enorme nessa região. 600 milhas levam você da sua base aérea até, bem, o meio do nada. Em caso de conflito com a China, bases dos Estados Unidos da América em Guam ou Okinawa seriam imediatamente bombardeadas por mísseis. Os caças dos Estados Unidos da América vão ter que voar de bases muito mais distantes ou depender de aviões-tanque para reabastecimento aéreo. Outro problema, aviões-tanque são grandes, lentos e nada furtivos. São enormes postos de gasolina voadores que praticamente gritam: "Me derrube primeiro!". Se o inimigo abater esses aviões-tanque, os F-20 e 2 ficam sem combustível, o que é ruim. É aí que entra o F-47. O requisito para esse novo jato é um raio de combate de mais de 1.000 milhas náuticas, ou 1.850 quilômetros. Isso significa que o F-47 pode decolar de uma distância segura, voar até o combate, cumprir sua missão e depois voltar para casa. Tudo isso mantendo os aviões-tanques seguros, longe dos mísseis inimigos. Além disso, os inimigos agora usam aeronaves modernas, não mais relíquias da Guerra Fria. A China opera muitos caças furtivos J-20. Além disso, a inteligência indica que eles testam protótipos de sexta geração de aeronaves furtivas sem cauda, os J-36 e J-50. As defesas aéreas modernas também evoluíram para uma assustadora cebola de radares e mísseis. Para sobreviver, não basta ser rápido, é preciso dados, o que reflete a filosofia central do programa Next Generation Air Dominance. O F-47 não é só um super caça independente, ele atua como o quarterback de uma família de sistemas. Projetado para voar em combate junto a drones leais, sensores e plataformas de guerra eletrônica, ele coordena o caos no centro da ação. Construir um quarterback voador, invisível ao radar e capaz de cruzar metade do Pacífico, realmente não é barato. Que surpresa! A Força Aérea estimou cada F-47 em cerca de 300 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 3 vezes o preço de um F-35. É muito dinheiro. Por isso, por um momento, em 2024, pareceu que tudo poderia ser cancelado. Do Next Generation Air Dominance ao F-47. A história do F-47 não começa no Salão Oval em 2025, ela começa mais de uma década antes. Nas profundezas da DARPA, por volta de 2014, a DARPA iniciou um projeto chamado Iniciativa de Inovação Aeroespacial. Eles estavam procurando algo chamado contraaéreo penetrante. Esse é um nome muito seco e acadêmico para um conceito aterrorizante. Um caça projetado para voar profundamente no espaço aéreo mais fortemente defendido da Terra e destruir tudo o que encontrar por lá. Essa pesquisa originou o programa Next Generation Air Dominance, que por muito tempo foi um mistério. Bilhões de dólares foram investidos nesse buraco negro e, por ser um buraco negro, nada saía de lá. Mas então, em setembro de 2020, a Força Aérea fez uma revelação bombástica. Will Roper, então chefe de aquisições, anunciou que um demonstrador em escala real do Next Generation Air Dominance já havia sido construído, voado e quebrado recordes. Ele não falou os recordes nem quem construiu, só largou a bomba e saiu de fininho. Agora sabemos que, quando o presidente Trump anunciou o nome F-47, não havia apenas um protótipo. Diversos aviões experimentais já voavam por horas em áreas secretas, como Groom Lake ou Tenopa. Por trás disso, uma intensa guerra corporativa ocorria para construí-lo. Inicialmente, a disputa envolvia as três grandes, Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman. Após vencer o contrato do B-20 e um Raider, a Stealth Bomber, avaliou os requisitos e finanças e saiu da disputa em 2023, restando só 2 concorrentes. De um lado, a Lockheed Martin, líder em aeronaves furtivas como F-20, I-2 e F-35, do outro, a Boeing. Agora, a Boeing enfrentou anos difíceis devido aos desastres do 737 MAX, atrasos do KC-46 e problemas com o T-7. A empresa estava, digamos, nas cordas, sua divisão de defesa estava perdendo dinheiro. Perder o NGAD poderia ter sido o fim da Boeing.
Como fabricante de caças, vencer era essencial, mas em 2024, quase todo o programa foi por água abaixo. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, viu o preço de 300 milhões de dólares por jato e pausou o projeto. O serviço passou meses avaliando alternativas. Poderiam comprar mais F-30 e 5S. Poderiam modernizar os F-15 antigos até 2025. A resposta foi não. Isso não bastaria. Para superar a China nos anos 2030, eles precisam desse avião, o que nos leva a 21 de março de 2025. O presidente Trump sobe ao púlpito e acaba com o suspense. O programa está aprovado, a Boeing recebe o contrato e o jato é o F-47. Foi um choque para muitos, que meio que assumiam que a Lockheed era sua favorita para o contrato. Para a Boeing, foi a salvação de que precisavam. O cronograma aqui é super agressivo. A Força Aérea diz que o F-47 definitivo voará pela primeira vez em 2028. O objetivo é que as primeiras unidades operacionais estejam prontas no início de 2029, a tempo do fim do mandato presidencial. O cronograma exige perfeição. No mundo das aquisições militares, como você vê neste canal, as coisas raramente saem perfeitamente. Mas mesmo com o contrato alinhado e o nome anunciado, ainda não respondemos a maior pergunta para os entusiastas da aviação. Como é que esse negócio realmente se parece? Graças a um infográfico detalhado da Força Aérea, talvez já tenhamos a resposta. O que sabemos sobre o design e desempenho do F-47? Então, do que esse negócio é feito? Por causa do sigilo, obviamente não temos uma ficha técnica. Tentamos acessar o site da Boeing e baixar o folheto, mas recebemos um erro 404 decepcionante. A gente sabe. No entanto, graças a um infográfico surpreendente, divulgado pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Arvin, e alguns deslizes durante audiências no Congresso, conseguimos traçar um retrato surpreendentemente detalhado desse avião. Comecemos pelas especificações. 4 números mostram o tipo de guerra para o qual esse avião foi feito. O primeiro é o raio de combate, superior a 1000 milhas náuticas. Como já dissemos, isso representa aumento de 70% em relação ao F-20. E 2. Isso significa que o caça pode decolar de Londres, realizar missão sobre Moscou e retornar sem reabastecer. Sua velocidade máxima ultrapassa Mach 2 mais de 2.400 km por hora. O destaque, porém, não é só atingir essa velocidade, mas conseguir mantê-la. O F-47 deve fazer supercruzeiro, voando em velocidade supersônica, sem pós-combustores, por centenas de milhas. Terceiro, planeja-se comprar mais de 185 unidades, número próximo ao da frota atual de F-22. Isso mostra que a Força Aérea não vai trocar todos os F-16 por F-47, que será usado apenas nas missões mais difíceis. E, finalmente, há a especificação mais polêmica de todas, sua classificação de furtividade. No gráfico oficial da Força Aérea, o F-35 é rotulado como furtivo, o F-22 é rotulado como furtivo plus, e o F-47 é rotulado como Furtivo Plus. Agora eu sei o que você está pensando. Parece um plano de assinatura de VPN. E falando nisso, este vídeo é patrocinado por... Tô brincando, a menos que seja mesmo por um serviço de VPN. Nesse caso, você provavelmente vai ver um anúncio, mas por trás desse marketing bobo de furtividade, o Plus implica algo como uma furtividade de banda larga massiva, uma furtividade atual. Caças são ótimos para se esconder de radares de alta frequência, do tipo que guia mísseis. Eles não são tão bons para se esconder de radares de busca de baixa frequência que escaneiam áreas enormes. O F-47 parece ter sido feito para ser totalmente invisível. Agora, vejamos a arte conceitual. Cada ilustração oficial mostra um corpo de asa integrada, uma cunha em forma de diamante com nariz achatado e sem estabilizadores traseiros. Esse é o santo graal da furtividade. As caudas verticais são basicamente enormes refletores de radar que gritam: "Olá, estou aqui", e se livrar delas te deixa quase invisível. Mas isso também te deixa aerodinamicamente instável, sem computadores fazendo microajustes milhares de vezes por segundo. Um caça sem cauda simplesmente vai virar de cabeça para baixo e ter sérios problemas.
Mover essa fera não será fácil. O F-47 terá tecnologia digna de Jornada nas Estrelas. O sistema de propulsão adaptativo de próxima geração está pronto para matar. Motores a jato tradicionais são... De próxima geração. Motores a jato tradicionais são um compromisso. Ou você constrói um turbofan, que é ótimo para a eficiência de combustível, mas ruim para a velocidade. Pense em aviões comerciais. Ou um turbojato, ótimo para a velocidade, mas consome uma quantidade insana de combustível. Pense em caças. Os motores adaptativos XA-102 da General Electric ou XA-103 da Pratt Whitney podem alterar componentes internos durante o voo. Eles usam um terceiro fluxo de ar para alternar entre um modo de cruzeiro econômico e um modo de combate de alta potência. Isso te dá 30% mais alcance e 20% mais potência com o mesmo tanque de combustível. Ainda não sabemos qual motor venceu, mas seja quem for, construiu uma das peças de maquinaria mais complexas da história da aviação. E aí tem o cérebro dessa coisa. O F-47 é construído com uma arquitetura modular de sistemas abertos. Pense no F-22 como um Nokia 3310. Ele é indestrutível. As pessoas ainda sabem o que é? Quantos anos você tem assistindo a este vídeo? Você sabe o que é um Nokia 3310? Me conta nos comentários. Quero dizer, ele é ótimo no que faz, mas você não pode exatamente instalar nenhum aplicativo novo e moderno nele. O F-47 é um verdadeiro smartphone, pois seu hardware serve apenas de suporte para um software sempre atualizado. Se inventarem um míssil ou sensor em 2035, será possível conectá-lo facilmente. O caça também usará a nova geração de mísseis ar-ar, como o AIM-260. Analistas especularam que ele pode carregar a B-600 e um assumindo o papel nuclear do F-22, mas isso é só especulação. Não há confirmação de que isso possa carregar armas nucleares. Sobre o tamanho, não temos esse número nem as dimensões. Mas se ela carrega mais combustível que um F-22 e precisa de um compartimento de armas grande, vai ser grande, certo? Os drones na sala, aeronaves de combate colaborativas... Mas a parte mais radical do F-47 não é o avião em si, são seus companheiros. O F-47 foi projetado para nunca lutar sozinho. Ele lidera um grupo de parceiros robóticos chamados Aeronaves de Combate Colaborativas, CCAs, drones semi-autônomos que voam junto ao caça tripulado. Eles são movidos a jato, furtivos e, o mais importante, acessíveis. A Força Aérea está mirando um preço de 25 a 30 milhões de dólares por drone. O que realmente parece muito, mas comparado à nave-mãe de 300 milhões de dólares, essas coisas são praticamente descartáveis. Em março de 2025, a Força Aérea nomeou os primeiros demonstradores do programa. ICRA FQ-42A da General Atomics e ICRA FQ-44A da Anduril. Os pilotos no F-47 não estão pilotando com um joystick, eles apenas dão comandos como um quarterback chamando uma jogada. Drone, faça uma corrida, bloqueie aquele radar. Drone 2, vá à frente e faça reconhecimento. Drone 3, atire. Qualquer coisa que se mova, a inteligência artificial embarcada faz o resto, o que é legal. Isso muda totalmente o trabalho do piloto. Você não é mais só um as, vendo pelo head-up display, mas um gerente de batalha aérea, comandando um esquadrão de robôs da cabine. Drones podem servir como plataformas de mísseis com armas extras, mantendo a furtividade do F-47. Você pode enviá-los à frente como iscas para acionar as defesas inimigas. Pode até fazer com que eles se sacrifiquem para salvar o caça tripulado. Como dissemos, são drones descartáveis de 30 bilhões de dólares, a escala é tanto dinheiro, a escala desse plano é gigantesca. A Força Aérea menciona comprar 1000 CCAs para apoiar 200 caças Next Generation Air Dominance, numa proporção de cerca de 2 para 1. Um F-47 pode controlar 4 ou 5 drones simultaneamente. A Boeing já criou o Enki-20 e 8 Ghostbat na Austrália, que já está em operação. Só há um problema em apostar na superioridade aérea com caças modernos, motores novos e enxames de drones com inteligência artificial. Tudo isso é caro.
E, como vamos ver agora, a Boeing realmente, mas realmente mesmo, não pode se dar ao luxo de errar nisso. Dinheiro, política e a segunda chance da Boeing. Vamos falar sobre o que há de mais poderoso no Pentágono, além de um caça furtivo: a burocracia. Não importa o quão invisível o F-47 seja ao radar, ele não passa despercebido pelo escritório de responsabilidade governamental. Quanto custa isso? Como dissemos, isso vai custar cerca de 300 milhões. Eles não divulgaram isso. Você só reúne partes das poucas informações vazadas. A liderança da Força Aérea afirma que, com engenharia digital e novas técnicas de fabricação, o F-47 será mais barato que o F-22 Raptor, que custava cerca de 143 milhões nos anos 2000, hoje valeria 250 milhões. É uma afirmação ousada, mas vamos supor que consigam. Quem recebe os cheques? A Boeing, que supostamente precisa deles. Todos conhecemos o recente histórico da Boeing no setor comercial. Também na defesa, a situação era ruim. Em 2024, tinham grandes prejuízos e rumores de que a Boeing deixaria os caças. Vencer o contrato do F-47 salva a linha de produção em St. Louis, garante empregos e mantém a Boeing no mercado. A Força Aérea, principal contratante militar nos próximos 40 anos, não está apenas entregando dinheiro à Boeing. Aprenderam com o programa F-35. Veja, o F-35 é uma aeronave incrível, mas o contrato foi estruturado de uma forma que deu à fabricante Lockheed Martin um controle imenso sobre o software e a sustentabilidade. É o que o pessoal de tecnologia chama de jardim murado. Se a Força Aérea quiser atualizar o F-35, precisa pagar a Lockheed, o que é ótimo para a empresa, mas não para a Força Aérea. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, chamou publicamente o acordo de erro grave para o F-47. O governo exige direitos de uso de todos esses dados. Eles utilizam arquitetura de missão aberta, semelhante a um PC comparado a um microcomputador de aplicação. O F-35 é como um Mac, é elegante, é integrado, mas você não pode abrir o gabinete senão perde a garantia. O F-47 é como um PC. Se a Força Aérea quiser trocar o radar por um da Raytheon ou Northrop, pode fazer sem pedir permissão à Boeing. Além disso, há a questão política a considerar. O nome que designa o jato, F-47, é um golpe de mestre em termos de marketing político. Ele liga a aeronave diretamente ao 47º. O presidente Trump é seu maior entusiasta, afirmando que ela é quase invisível e mais poderosa que tudo na Terra. Ele até sugeriu uma ideia bastante controversa de exportá-la. Historicamente, os Estados Unidos não vendem seus caças de superioridade aérea de primeira linha. O Congresso vetou a exportação do F-22, mas Trump propôs vender uma versão simplificada do F-47, talvez com 10% menos capacidade para certos aliados. Ele até brincou que deveríamos vender logo, pois talvez um dia não sejam mais aliados, o que não é nada míope. Isso coloca Washington em uma situação difícil. Aliados como Japão, Austrália e Reino Unido estão desesperados por essa tecnologia, mas vendê-la corre o risco de que os segredos sejam revelados. No fim das contas, o destino do F-47 se resume à regra mais antiga das aquisições militares: a espiral da morte. O F-22 era planejado para ter 750 caças na frota. Com o aumento dos custos, o pedido caiu de 750 para 339, depois 277 e, por fim, 187. E quanto menos você constrói, mais caro cada um fica, o que leva a menos pedidos, o que leva a custos mais altos. Como dizemos, é um ciclo de morte. A Força Aérea promete adquirir mais de 185 F-47S para substituir todos os Raptors. Mas se esse preço unitário começar a subir de novo para 300 milhões, o Congresso pode decidir que 185 caças é um luxo que eles simplesmente não podem pagar. Se isso ocorrer, os Estados Unidos da América terão uma força pequena, como uma bala de prata, valiosa demais para ser arriscada na corrida global de armamentos de sexta geração. Os Estados Unidos da América não desenvolvem o F-47 sozinhos. Fazem isso porque outros países também tentam. Bem-vindos à corrida armamentista de sexta geração, com a China como principal rival. Enquanto os Estados Unidos da América debatiam orçamentos, Pequim avançava.
A Força Aérea Chinesa já supera seu caça furtivo J-20. Relatórios de inteligência e fotos de satélite sugerem que a China testa diferentes configurações sem cauda em voo. Os rumores mais proeminentes giram em torno do J-36 e de um companheiro menor chamado J-50. No fim de 2025, a liderança da Força Aérea dos Estados Unidos da América zombava abertamente das alegações chinesas sobre a operação desses caças. Eles afirmam que o F-47 é o primeiro caça de sexta geração, enquanto a China apenas tenta alcançar na aerodinâmica. Já subestimamos antes a engenharia aeroespacial chinesa, não foi? Se o J-36 pode levar mísseis hipersônicos de longo alcance e ficar invisível ao radar, não importa se é de sexta geração, ainda assim é um problema. Enquanto isso, na Europa, a situação complica-se. Reino Unido, Japão e Itália lançaram o Programa Global de Combate Aéreo. Programa Global de Combate Aéreo. Você talvez conheça como Tempest, projeto para criar um caça furtivo de sexta geração até 2035. Tem todas as palavras da moda: armas de energia dirigida, cockpits com realidade aumentada e enxames de drones. Depois, temos o programa europeu Rival, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro, ou Future Combat Air System, liderado pela França, Alemanha e Espanha. Eles também estão mirando para um lançamento em 2035. O projeto tem sido atormentado pelas habituais disputas industriais sobre quem vai construir os motores e quem vai construir os controles de voo. O que é fascinante é a convergência. Todos, como o F-40 e 7 Tempest britânico, Future Combat Air System europeu e J-36 chinês, são grandes e sem cauda, parecendo semelhantes. Aeronaves de asa integrada servem como naves-mãe de drones, o que não surpreende, pois a física é igual em qualquer país, seja América, Grã-Bretanha, China ou Rússia. A Rússia anunciou o PACDP, um interceptador hipersônico teórico, para substituir o MiG-31. Mas, devido às sanções econômicas e à pressão na indústria de defesa, muitos analistas acham que a Rússia não tem recursos para competir nesse nível. Eles são perigosos, claro, mas provavelmente vão ficar uma geração atrás no futuro. Comprar um caça como o F-40 e 7 ou sua versão de exportação é aderir ao ecossistema americano, incluindo links de dados, aviões-tanque e treinamento. Se você entrar para o Programa Global de Combate Aéreo, estará se alinhando com a Grã-Bretanha e o Japão. Se comprar da China, você já entendeu a ideia. Se todos buscam criar o jato mais avançado e caro, o que acontece se os Estados Unidos da América investirem pesado no F-47 e se der errado? Riscos, incertezas e a questão do último caça tripulado? Apesar das artes conceituais marcantes e dos discursos do Salão Oval, há uma chance real de que esse programa fracasse antes de chegar a um esquadrão. O risco técnico aqui é realmente assustador. A Força Aérea está tentando desenvolver uma nova estrutura furtiva, um motor de ciclo adaptativo revolucionário, uma arquitetura totalmente nova de sistemas de missão e uma frota de drones autônomos com inteligência artificial, tudo ao mesmo tempo. E eles estão tentando fazer isso em um cronograma significativamente mais rápido do que o dos F-35. Lembre-se, o F-35 levou quase 20 anos desde a assinatura do contrato até se tornar totalmente capaz de combate. O F-47 tenta isso em menos de 10 anos, mas só os motores já são grande obstáculo. Os protótipos de propulsão adaptativa XA-102 e XA-103 são feitos incríveis da engenharia, mas ainda são só protótipos. As revisões de projeto terminaram só em 2025 e já circulam rumores de atrasos no cronograma. Se os motores atrasarem, o avião não voa, pois depende deles e do orçamento. O programa Next Generation Air Dominance já foi pausado por problemas financeiros. Se a economia dos Estados Unidos da América tropeçar ou surgir outra crise, o F-47 será um alvo fácil para cortes no orçamento. Se os pedidos ficarem abaixo de 185, o custo por unidade aumenta muito. Vamos evitar outro caso como o do F-20, um avião tão caro que quase não voa para não ser perdido. Além do dinheiro, há uma questão mais profunda e filosófica sobre essa aeronave. Muitos analistas de aviação, como os do Warzone, afirmaram que o F-47 provavelmente será o último jato tático tripulado da Força Aérea. Por 100 anos, o combate aéreo foi definido pelo piloto, pelo Barão Vermelho, pela Batalha da Grã-Bretanha. Tom Cruise,
a imagem de um herói singular entrando em uma máquina e levando-a ao limite. O F-47 muda isso. Sim, há um humano na cabine. Eles não estão lá para combates aéreos, mas para tomar decisões morais e gerenciar o enxame. É menos Maverick e mais um administrador de sistemas com traje anti-G. Isso marca uma mudança cultural profunda. Os pilotos em treinamento hoje podem ser a última geração a realmente sentar na arma que pilotam. Após o F-47, o controle provavelmente será feito em terra e o cockpit ficará vazio. Será que ainda existiria um cockpit? Há risco de sigilo, pois grande parte do programa é classificada e há pouca supervisão pública. Os órgãos de fiscalização estão, com razão, preocupados que dezenas de bilhões de dólares possam ser investidos em uma plataforma que tem falhas estruturais profundas, e que só vamos descobrir isso quando for tarde demais. O Pentágono diz que o segredo é o objetivo. Não saber do que o F-47 é capaz preocupa generais em Pequim e Moscou. Precisam planejar defesas contra a pior versão dessa máquina lendária antes que ela voe. Ao escolher o nome F-47, a Força Aérea queria evocar uma memória específica. Eles queriam nos lembrar do P-47 Thunderbolt, o Jug, que não era o caça mais bonito da Segunda Guerra Mundial. Era uma banheira de 7 toneladas com asas e um motor radial enorme, mas era resistente, aguentava uma surra que destruiria outros aviões e ainda trazia seu piloto de volta para casa. Era um símbolo do poder industrial americano avassalador. O novo F-47 busca manter poder em tempos de armas hipersônicas, lasers e inteligência artificial. Vamos resumir o que realmente sabemos? Sabemos que a Boeing está desenvolvendo uma aeronave que voará acima de Mach 2 e percorrerá distâncias maiores que o F-20 e 2 consegue sem ficar sem combustível. Ele terá os sensores mais avançados já usados em aeronaves e será nave-mãe para novos companheiros robóticos. Sabemos que a Força Aérea quer 185 deles para proteger os céus por 30 anos, mas há muito mais coisas que desconhecemos. Não sabemos como ele é, qual motor terá, ou se a promessa de Stealth Plus é só marketing ou um avanço realmente revolucionário. E, talvez mais importante, não sabemos se os Estados Unidos realmente podem financiar sua construção na quantidade planejada. As apostas são altas. Se o F-47 funcionar, pode garantir a supremacia aérea dos Estados Unidos da América até o fim do século. Se fracassar, vira uma rainha de hangar cara e inchada, provando que a era dos caças insanos acabou e os drones venceram. Há 80 anos, pilotos americanos pilotaram o P-47 em combates na Europa e no Pacífico. Hoje, em algum lugar atrás de portas muito seguras, os bisnetos deles estão aprendendo a pilotar uma aeronave que pode ser a última do seu tipo, um caça tripulado no centro de um enxame de máquinas. Obrigado por assistir!